Olha, vou te contar uma coisa que aconteceu no meu consultório há alguns meses e que me deixou absolutamente inquieta. Chegou até mim uma mulher de 42 anos, vamos chamá-la de Mariana, e ela estava num estado de exaustão emocional tão profundo que mal conseguia me olhar nos olhos. Sentou na cadeira, suspirou fundo e disse: Doutora, eu acho que tem algo de muito errado acontecendo comigo, e eu não sei mais se isso está na minha cabeça ou se é real. Quando eu perguntei o que ela estava sentindo, ela me contou que, depois que a sogra lhe deu um presente aparentemente inocente, um objeto decorativo para o quarto, a vida dela começou a desmoronar. Relacionamento piorando, insônia violenta, sensação de peso no peito, pensamentos intrusivos, discussões sem motivo, dinheiro sumindo sem explicação. Eu poderia ter descartado tudo isso como coincidência, como ansiedade generalizada, como efeito da rotina estressante. Mas eu não fiz isso. Porque, na psiquiatria, a gente aprende que o ser humano é muito mais complexo do que 5 minutos de consulta e uma receita de antidepressivo. A gente aprende que existe uma dimensão energética, espiritual, simbólica e emocional que atravessa o corpo e a mente de formas que a ciência ainda está engatinhando para entender completamente. E eu vou te dizer uma coisa que pode te incomodar profundamente. Tem presente que não é presente. Tem gesto que não é carinho. Tem coisa que entra na sua casa disfarçada de afeto, mas que carrega intenção, que carrega energia, que carrega um propósito oculto. E, se você não aprender a identificar isso, vai passar a vida inteira se perguntando: por que as coisas nunca dão certo? Por que eu vivo cansada? Por que tudo parece tão pesado, tão difícil, tão travado? Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem medo de tocar, porque envolve espiritualidade, envolve energias, envolve aquilo que a gente não vê, mas sente na pele. E eu vou falar disso do jeito que eu sempre falo, com respeito pela sua inteligência, com base na minha experiência clínica de décadas e com franqueza. Porque você merece saber a verdade. Você merece entender o que está acontecendo na sua vida e você merece ter ferramentas para se proteger, para se libertar e para voltar a ser dona do seu destino. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar quais são os sinais de que aquele presente que você recebeu não veio com boa intenção. Como identificar objetos que carregam energia negativa ou foram manipulados espiritualmente. O que fazer quando você desconfiar de algo assim. E, principalmente, como fortalecer a sua proteção emocional e espiritual para que ninguém consiga te atingir dessa forma. Voltando a Mariana, quando ela me contou aquela história, eu fiz o que sempre faço. Escutei com atenção, sem julgar, sem rotular. Porque eu posso ser médica, eu posso ser cientista, mas eu também sou brasileira. Eu cresci num país onde a espiritualidade faz parte da cultura, onde as pessoas vão à igreja, ao terreiro, ao centro espírita, onde todo mundo já ouviu falar de olho gordo, de inveja, de trabalho feito. E eu aprendi, ao longo da minha carreira, que desprezar essas questões é desprezar uma parte fundamental do sofrimento humano. Então eu perguntei: Mariana, me fala desse presente. Descreve para mim. Ela disse que era uma estatueta de resina, meio estranha, com uma expressão de que ela nunca tinha gostado, mas que colocou no quarto porque não quis desagradar a sogra. E, desde que aquele objeto entrou na casa dela, tudo começou a desandar. Eu perguntei: e como você se sente quando olha para esse objeto? Ela respondeu na hora: eu sinto um aperto no peito, doutora. Eu sinto raiva. Eu sinto vontade de jogar fora, mas fico com medo do que vão pensar, do que vão falar. E aí a gente chegou no ponto central de tudo isso. O medo de desagradar está acima do seu próprio bem-estar. Você está priorizando a opinião dos outros, priorizando não criar conflito. E nisso você está abrindo mão da sua paz, da sua saúde mental, da sua proteção. Pergunta para você agora, com honestidade: quantas vezes você já aceitou um presente que te deixou desconfortável? Quantas vezes você já colocou na sua casa algo que você não queria, só para não ser indelicada? Quantas vezes você sentiu uma energia ruim vindo de um objeto, de uma roupa, de um presente, mas ignorou porque achou que era frescura, que era coisa da sua cabeça? Reflete, porque o que eu vou te dizer é sério. O seu corpo não mente. A sua intuição não mente. Se você sente desconforto, se você sente peso,
Se você sente que algo não está certo, é porque não está. Ignorar esses sinais é abrir a porta para que coisas ruins entrem na sua vida sem você perceber. Agora vamos falar com clareza sobre o que é bruxaria disfarçada, o que é manipulação espiritual e como isso pode vir mascarado de carinho, de atenção, de presente. Bruxaria não é só aquela imagem de filme, de caldeirão, de feiticeira com chapéu pontudo. Bruxaria, no sentido real e prático, é qualquer ação intencional feita para manipular, controlar, prejudicar ou influenciar a vida de outra pessoa através de meios não convencionais, sejam eles rituais, objetos preparados, palavras carregadas de intenção, energias direcionadas. E isso existe. Existe em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as tradições espirituais. Pode ter nome diferente, pode ter método diferente, mas a essência é a mesma: usar o plano espiritual para interferir no plano material. E, muitas vezes, isso vem disfarçado. Vem num presente bonito, vem numa roupa cara, vem num perfume importado, vem numa joia, vem num objeto decorativo, vem até em comida. Porque quem quer te prejudicar sabe que, se chegar com cara de inimigo, você não vai aceitar. Então vem com cara de amigo, vem com sorriso, vem com gentileza, vem com aquele discurso: eu vi e lembrei de você. Eu comprei isso pensando em você. Eu quero que você tenha isso porque eu te amo. Mas, por trás daquilo, pode haver inveja, ciúme, vontade de te ver mal, intenção de te controlar, de te enfraquecer, de te desestabilizar. E eu sei que tem gente que vai ouvir isso e pensar: você está exagerando, está sendo paranoica. Não, eu estou sendo realista. Eu estou te contando o que eu vejo no consultório. Eu estou te contando o que dezenas de pacientes relatam e que, quando a gente investiga a fundo, quando a gente faz uma limpeza energética, quando a gente remove esses objetos, a vida dessas pessoas muda. Melhora o sono, melhora o relacionamento, melhora a saúde, melhora o dinheiro. Coincidência? Para mim, não é simples coincidência. Porque tudo no universo é energia. Tudo vibra, tudo carrega informação. E, quando você coloca dentro da sua casa, do seu quarto, do seu espaço, um objeto que foi manipulado, preparado ou carregado com intenção negativa, você abre uma porta para que essa energia atue na sua vida. Você dá permissão, mesmo sem saber, para que aquilo interfira no seu campo energético, emocional e mental. Agora vamos aos sinais práticos. Porque eu sei que você quer saber como identificar se um presente que eu recebi tem esse tipo de carga. Primeiro sinal: desconforto imediato. Você recebe o presente e sente algo estranho. Pode ser um aperto no peito, um arrepio, uma sensação de peso, vontade de chorar sem motivo, irritação repentina. O seu corpo está te avisando. O seu sistema nervoso autônomo, que funciona sem você mandar, está captando uma frequência que não é compatível com você. Segundo sinal: você não consegue se livrar do objeto, mesmo querendo. Toda vez que você pensa em jogar fora, vem culpa, vem medo, vem aquela voz dizendo: mas fulano vai ficar magoado. Mas isso foi caro. Mas vai dar confusão. Isso, minha querida, não é consideração. Isso é. Se você colar o restante do texto, eu continuo a revisão a partir daqui mantendo exatamente o mesmo padrão: pontuação, fluidez, cortes de repetição, filé e remoção de termos promocionais. Terceiro sinal: depois que o objeto entrou na sua casa, as coisas começaram a dar errado. Pode ser briga no relacionamento, problema financeiro, doença, insônia, sensação constante de angústia ou uma sequência de azar. E você olha e pensa: por que tudo desandou de uma hora para outra? Observe o momento em que aquele presente entrou na sua vida e faça a correlação. Quarto sinal: o objeto tem uma aparência estranha, passa uma energia pesada ou foi dado por alguém que você sabe que não te quer bem. Preste atenção nisso. Se a pessoa que te deu o presente é alguém que fala mal de você pelas costas, te inveja, compete com você, já demonstrou ciúme ou já te prejudicou de alguma forma, porque você acha que ela te daria um presente de coração puro. Quinto sinal: o presente é algo para você usar no corpo ou colocar em lugares íntimos da casa. Roupas, principalmente roupas íntimas, perfumes, joias, objetos para o quarto, itens para colocar debaixo da cama ou do travesseiro, espelho, pente, escova de cabelo.
Esses objetos têm contato direto com o seu corpo, com a sua energia, com o seu campo áurico. Se foram preparados, o efeito pode ser imediato e devastador. Sexto sinal: você tem sonhos ruins, pesadelos recorrentes ou sensação de presença estranha em casa depois que o objeto chegou. Isso não é coincidência. É como se o plano espiritual estivesse mostrando que há algo errado. Agora, vou falar de casos reais para você entender a gravidade disso. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Cláudia, tinha 51 anos, era casada havia 25, tinha uma vida estável e os filhos já estavam criados. A cunhada dela, que sempre teve inveja do casamento, do padrão de vida e da harmonia familiar, deu a ela um jogo de lençóis caríssimo. Cláudia ficou sem graça, achou exagero, mas aceitou, agradeceu e colocou na cama. Em menos de um mês, ela e o marido estavam dormindo em quartos separados. Vieram brigas violentas, acusações sem motivo, desejo sexual zerado, frieza e distância. Ela veio ao consultório achando que estava entrando em depressão, que era menopausa ou que o casamento tinha acabado. Eu perguntei sobre mudanças recentes na casa. Ela lembrou dos lençóis. Sugere que tirasse, que lavasse com sal grosso ou que descartasse. Ela resistiu, mas fez. Jogou fora. Uma semana depois, me ligou chorando e disse que parecia mágica. O marido voltou a ser carinhoso, e os dois voltaram a conversar e a se entender. Não era mágica. Era limpeza energética, remoção de interferência. Outro caso, Verônica, 37 anos, solteira, tentando engravidar por fertilização. A mãe do ex-namorado, que nunca aceitou o término, deu a ela um porta-retrato com uma foto dos dois. Verônica, por educação, colocou num cantinho da sala. 5 tentativas de fertilização falharam. 5. Os médicos não encontravam explicação física. Estava tudo funcionando bem, mas não dava certo. Até que, numa sessão de terapia, ela mencionou esse porta-retrato. Disse que, toda vez que olhava para ele, sentia raiva e tristeza, mas não jogava fora por pena da senhora. Eu sugeri que removesse imediatamente. Ela removeu antes da 6ª tentativa e engravidou. Hoje, o filho tem 3 anos. Mais um. Fátima, 62 anos, aposentada, viúva. A vizinha, sempre ácida e falsa, sempre comparando a vida dela com a de Fátima, deu a ela uma planta bonita, grande e florida. Fátima colocou na varanda. Em 2 meses, a saúde despencou. Pressão descontrolada, açúcar alto, dores no corpo, cansaço extremo. O médico não encontrava a causa. A planta, curiosamente, morreu. Fátima jogou fora e, aos poucos, a saúde estabilizou. Coincidência? Quantas coincidências você precisa ver para perceber que não é coincidência? Seja honesta com você mesma. Você já recebeu algo que te deixou com um sentimento estranho, com aquela sensação de isso não está certo, e ignorou, guardou, usa até hoje? Então preste atenção no que eu vou te dizer agora, livre-se disso. Não importa quem deu, quanto custou, ou se isso vai gerar conflito. A sua paz vale mais. A sua saúde vale mais. A sua vida vale mais. E não precisa fazer escândalo. Não precisa acusar ninguém. Não precisa criar conflito. Simplesmente agradeça mentalmente pela lição de discernimento que você está aprendendo e descarte aquilo da forma correta. Como fazer? Se for pano ou tecido, roupa, lençol, toalha queime. Se não puder queimar, lave com sal grosso e água corrente. Depois, doe para alguém que você não conhece, longe de você. Se for resina, cerâmica, vidro ou metal, quebre e jogue no lixo, de preferência longe da sua casa. Se for planta, devolva à terra, mas longe de você. Se for alimento, descarte sem consumir. E, enquanto faz isso, mentalize que você está devolvendo ao universo aquela energia, que você não aceita aquilo na sua vida, que você se protege e se liberta. Não precisa de ritual complicado. Precisa de intenção firme, consciência e coragem para se colocar em primeiro lugar. Agora, quero fazer uma pausa para dizer algo importante, porque eu sei que muita gente vai pensar, mas, Ana Beatriz, isso não é paranoia. Isso não é neurose. Existe uma diferença enorme entre intuição saudável e paranoia. Paranoia é quando você vê ameaça em tudo, quando não confia em ninguém e quando vive num estado de terror constante.
sem base real. Intuição é quando você capta sinais sutis, quando você sente desconforto específico em situações ou com objetos específicos, quando você tem discernimento para diferenciar o que é seu do que é a projeção do outro. E, olha, na dúvida, remova. É melhor pecar pelo excesso de cuidado do que viver na dúvida e se permitir ser prejudicada. Por quê? Vou te contar. Quem faz mal feito, quem prepara objeto, quem trabalha espiritualmente contra você conta exatamente com a sua educação, com a sua gentileza, com o seu medo de parecer louca, com a sua insegurança de ser chamada de paranoica. Essa pessoa sabe que você é boa demais para acreditar que o mal existe, e usa isso contra você. Agora, vamos falar da neurociência disso tudo, porque eu sei que tem gente que precisa entender pelo lado científico para acreditar. O nosso cérebro funciona por percepção. A gente capta estímulos do ambiente o tempo todo, através dos 5 sentidos e também de campos eletromagnéticos que a ciência ainda estuda. O coração, por exemplo, emite um campo eletromagnético que pode ser medido a metros de distância. A gente, literalmente, sente a energia das outras pessoas e dos objetos ao nosso redor. Quando você está perto de alguém que está vibrando raiva, inveja ou tristeza profunda, o seu corpo capta isso. O seu sistema nervoso reage. Pode ser com taquicardia, sudorese, tensão muscular, mal-estar. Da mesma forma, objetos que foram manipulados, tocados com intenção negativa ou preparados ritualmente carregam uma frequência, e o seu corpo, sábio, inteligente, moldado durante milhões de anos para te proteger, sente essa frequência e te avisa. Só que você, condicionada socialmente a ser educada, a não desagradar e a não confiar nos seus instintos, ignora o aviso e sofre as consequências. Além disso, existe a questão da sugestão e da autossabotagem inconsciente. Se você acredita que alguém te fez mal, se você acredita que há um objeto na sua casa trabalhando contra você, o seu cérebro, que nem sempre diferencia realidade e imaginação, começa a criar padrões de comportamento que confirmam essa crença. Você fica ansiosa, fica insegura, fica focada no problema, e isso gera mais problema. É o efeito nocebo, o oposto do placebo. Então, ao remover o objeto, você quebra esse ciclo mental. Você retoma o controle e diz ao seu cérebro: eu estou no comando. Eu estou me protegendo. Eu não aceito isso. E o cérebro responde, o corpo responde, a vida responde. Mas eu vou além. Eu acredito, pela minha experiência, que existe, sim, uma dimensão espiritual real nisso tudo, que não é só psicológica. Existem forças, entidades e energias que podem ser manipuladas e direcionadas, e a gente precisa se proteger disso. Como? Fortalecendo a nossa própria energia, fortalecendo a nossa fé, seja ela qual for, fortalecendo a nossa conexão com o sagrado, com o divino, com a nossa essência. Porque ninguém consegue te prejudicar espiritualmente se você tiver um campo energético forte, fé verdadeira, propósito claro e amor próprio sólido. Ninguém. Esses ataques só funcionam em quem está vulnerável, em quem está fragilizada emocionalmente, desconectada de si mesma, vivendo no automático, no ressentimento, na culpa, na baixa autoestima. Então, pergunte a si mesma: como está a sua conexão espiritual? Como está a sua fé? Como está o seu amor próprio? Como está a sua disciplina emocional? Porque proteger-se não é só jogar fora um objeto. Proteger-se é construir uma fortaleza interna tão sólida que nada de fora consiga te abalar. E isso se faz com consciência, terapia, espiritualidade saudável, limites firmes, discernimento, coragem de dizer não e ousadia de desagradar quando necessário. Agora, vamos falar de quem costuma fazer isso, porque é importante você saber para se proteger. Primeiro grupo: familiares invejosos. Sogra que te inveja porque o filho escolheu você. Cunhada que te inveja porque você tem o que ela não tem. Irmã que te inveja porque você conseguiu o que ela não conseguiu. Mãe que te inveja porque você está vivendo a vida que ela não viveu. Parece pesado. É pesado, mas é real. Inveja existe e destrói. Segundo grupo: amigas falsas. Aquela amiga que está sempre do seu lado, mas que, no fundo, torce contra, compara, diminui suas conquistas e te dá conselhos sabotadores. Terceiro grupo: ex-parceiros e suas famílias.
Gente que não aceitou o término, não aceitou que você seguiu em frente e quer te ver sozinha, infeliz, presa ao passado. Quarto grupo, colegas de trabalho competitivos. Gente que quer a sua posição, o seu salário, o seu reconhecimento. Quinto grupo, vizinhos e conhecidos. Pessoas que te observam de longe e cultivam sentimentos negativos. E o pior é que muitas dessas pessoas não fazem isso conscientemente. Elas estão tão tomadas pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, que nem percebem o quanto desejam o seu mal. Elas vão dormir pensando em você, acordam pensando em você, comparam a vida delas com a sua. Sentem dor quando você está bem. E essa energia, mesmo sem ritual, já faz estrago. Imagine quando é intencional. Quando a pessoa procura alguém para fazer trabalho, quando prepara um objeto com as próprias mãos, mentalizando o seu mal. Isso existe, isso é real, e você precisa estar alerta. Agora, eu quero falar especificamente de alguns tipos de presentes que são mais usados para esse tipo de coisa. Roupas íntimas. Tenha muito, muito cuidado. Cuidado com quem te dá roupa íntima. Calcinha, sutiã, camisola, pijama. Esses itens têm contato direto com as partes íntimas e com centros energéticos importantes, como o chakra sexual e o chakra raiz. Se forem entregues com má intenção, o impacto pode ser profundo. Podem bloquear a sexualidade, afetar a prosperidade, causar desequilíbrios emocionais, problemas ginecológicos e até afastar parceiros. O segundo tipo são os espelhos. Espelhos são portais e refletem energia. Quando dados com intenção negativa, podem distorcer sua autoimagem e atrair influências indesejadas. É preciso cautela. O terceiro tipo inclui pentes, escovas e produtos para cabelo. O cabelo carrega energia, DNA e informação. Manipular o cabelo pode significar manipular a pessoa. O quarto tipo são perfumes e cosméticos. Você aplica no corpo, inala, e eles entram em contato direto com a pele e as mucosas. O quinto tipo envolve bijuterias, joias, relógios e pulseiras. Esses objetos ficam em contato constante com a pele e com regiões sensíveis, como os pulsos, por onde passam veias importantes. O sexto tipo são objetos decorativos para o quarto, especialmente os que ficam próximos à cama, bonecas, estatuetas, quadros. Eles permanecem no seu espaço de descanso, intimidade e vulnerabilidade. O sétimo tipo são alimentos, principalmente doces, bolos e comidas preparadas na casa de outra pessoa. Quando ingeridos, entram no seu corpo e passam a fazer parte de você. Pode parecer exagero, mas, na dúvida, proteja-se. Melhor prevenir do que remediar. Existem atitudes simples que ajudam no dia a dia. Primeiro, não aceite tudo o que te oferecem. Você tem o direito de recusar. Segundo, se aceitar um presente e sentir desconforto, descarte imediatamente. Não espere e não permaneça na dúvida. Terceiro, antes de usar qualquer item recebido, especialmente roupas e objetos pessoais, lave, deixe ao sol e mentalize proteção. Quarto, mantenha sua casa energeticamente limpa. Abra janelas, permita a entrada de luz e cuide do ambiente. Quinto, fortaleça sua espiritualidade. Ore, medite e mantenha sua conexão ativa com aquilo que faz sentido para você. Sexto, trabalhe sua autoestima. Quem tem amor próprio não aceita qualquer coisa. Quem se valoriza não tem medo de desagradar. Quem se respeita não permite invasões. Colocar limites não é falta de educação. Proteger-se não é paranoia. Recusar um presente não é ofensa. Você não deve nada a ninguém e não é obrigada a aceitar algo apenas para evitar conflitos. Se alguém se ofende porque você exerceu seu direito de escolha, pergunte-se: que tipo de pessoa insiste para que você aceite algo que não quer? Que tipo de pessoa faz drama ou chantagem emocional porque você disse não? Exatamente, alguém que não respeita sua autonomia e tenta controlar você. Esse tipo de pessoa precisa ficar longe da sua vida. Existe uma diferença enorme entre um presente dado com amor e um presente dado com interesse. Um presente verdadeiro vem leve, sem cobrança, sem expectativa, apenas pelo desejo genuíno de agradar. Você recebe e sente alegria e gratidão. Já um presente dado com interesse vem pesado, acompanhado de exigências sutis, controle e manipulação. Você recebe e sente desconforto, obrigação e a sensação de estar devendo algo.
Aprenda a perceber a intenção por trás dos gestos, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que sorri é amigo, e nem tudo que se oferece vem para o seu bem. E mais, você não precisa guardar presentes de pessoas que te machucaram. Não precisa manter em casa lembranças de quem te traiu, te abandonou ou te desvalorizou. Doe, descarte, liberte-se. Objetos carregam memória, emoção e energia. Se você quer seguir em frente, fechar ciclos e abrir espaço para o novo, é preciso limpar o velho e soltar o que prende você ao passado. Vamos falar agora de algo que me deixa muito preocupada. A quantidade de mulheres que eu atendo que vivem cercadas de objetos que não são delas, que não combinam com elas, que não fazem sentido na vida delas, mas que mantêm por obrigação, culpa ou medo. Você tem a casa cheia de coisas que não escolheu, que não gosta, que te incomodam, mas que guarda porque fulano deu, porque ciclano vai ficar triste, porque Beltrano pagou caro. Enquanto isso, você vive num espaço que não é seu, que não te representa e que não te nutre. Você vive sufocada por energia alheia. E aí você vem me dizer que não sabe porque se sente tão cansada, tão angustiada, tão deslocada da própria vida. É porque você não está vivendo a sua vida, minha querida. Você está vivendo a expectativa dos outros. Você vive para agradar, para não desagradar, para não criar conflito. E, nisso, você se perde, se anula, desaparece. Então, reflita agora, o que tem na sua casa que não é seu? O que tem no seu guarda-roupa que você não usa? O que existe na sua vida que você mantém apenas por obrigação? E pergunte a si mesma, quanto disso está te custando em paz, em energia e em saúde mental? Porque, vou te dizer, o preço da educação excessiva, da gentileza sem limites e do medo de desagradar é muito alto. É a sua vida, a sua alegria, a sua liberdade. Eu sei que muitas de vocês que estão ouvindo isso agora estão com o coração acelerado, porque lembraram de algum presente específico, de algum objeto que está aí na casa e sempre incomodou, mas que vocês nunca tiveram coragem de jogar fora. Então eu vou te dar um exercício prático. Agora mesmo, pause e vá até onde está esse objeto. Pegue-o na mão e sinta. Sinta o que ele te provoca. Leve a atenção para o seu peito, para o seu estômago, para as suas mãos. Você sente leveza ou peso? Você sente paz ou desconforto? Você sente vontade de abraçar ou vontade de afastar? Confie no que você sente. E, se for peso, desconforto ou vontade de afastar, faça isso. Descarte. Não espere amanhã, não espere a hora certa. Faça agora. Porque cada dia em que você mantém aquilo perto de você é mais um dia de energia drenada, de paz roubada, de vida desperdiçada. Depois que você fizer isso, observe. Observe como você se sente. Observe como a sua casa fica mais leve. Observe como você dorme melhor, como acorda mais disposta, como as coisas começam a fluir. Pode parecer bobagem, pode parecer pequeno, mas não é. É libertação. É retomada de poder. É você dizendo ao universo, eu escolho o que entra na minha vida. Eu decido o que fica perto de mim. Eu sou dona do meu espaço e da minha energia. E, quando você faz isso, tudo muda. Agora, vamos falar de proteção espiritual. Porque não adianta apenas remover o que está ruim, se você não fortalece o que é bom. Proteção espiritual não é um bicho de 7 cabeças. Não precisa de ritual complicado, nem de amuleto caro, nem de prática paga. Precisa de fé verdadeira. Precisa de conexão genuína com o sagrado. Precisa de oração diária, gratidão, pensamento elevado e sentimento puro. Quando você vive em alta vibração, quando cultiva amor, paz, gratidão, generosidade verdadeira e compaixão, você cria um campo energético tão forte que nada do baixo astral consegue te atingir. Porque a luz afasta a escuridão, sempre, em todas as tradições e religiões. Então, independentemente da sua crença, faça o seguinte, todos os dias de manhã, antes de sair de casa, reze. Pode ser o Pai Nosso, a Ave Maria, o Salmo 91, uma oração do Espiritismo, um mantra budista, uma reza de matriz africana ou uma afirmação positiva que você mesma criou. O que importa é a intenção, você se conectando com o divino, pedindo proteção, agradecendo pela vida, fortalecendo o seu espírito. Faça isso com fé, com o coração aberto, com sinceridade.
E faça isso pela sua casa também. Caminhe pelos cômodos, mentalizando luz e proteção, pedindo que tudo o que é ruim seja afastado e que só entre o que é bom. Simples assim. Outra coisa, cuide da energia da sua casa. Casa energeticamente limpa é casa onde se vive bem. Abra a janela todos os dias. Deixe o sol entrar, deixe o ar circular. Retire a tralha, o entulho, o que está quebrado, o que está velho, o que não serve mais. Lave o chão com sal grosso pelo menos uma vez por semana. Acenda um incenso, use alecrim, arruda. Coloque sal grosso nos cantos dos cômodos. Tem gente que acha frescura, mas funciona. Funciona porque muda a vibração do ambiente. Funciona porque você está cuidando, intencionando, se dedicando a manter aquele espaço protegido. E isso faz diferença. E tem uma coisa em que eu insisto muito com as minhas pacientes: cuide de quem entra na sua casa. Não abra a porta da sua casa para qualquer um. Não deixe qualquer pessoa entrar no seu espaço sagrado, porque tem gente que entra e deixa energia ruim. Tem gente que olha para as suas coisas com inveja. Tem gente que critica, diminui, fala mal disfarçado de elogio. Tem gente que pergunta demais, quer saber demais, observa demais. E isso não é curiosidade saudável, é invasão. Então, seja seletiva. Receba em casa apenas quem você confia, quem você sente que tem boa energia, quem te respeita e quem te ama de verdade. O resto, você encontra fora. Você não deve satisfação da sua vida para ninguém. Agora, quero falar diretamente com você que está passando por um momento difícil, sentindo que algo te bloqueia, que a vida não flui, que tudo parece pesado, travado, sem saída. Faça uma limpeza profunda, física e energética. Comece pela sua casa. Jogue fora tudo o que não serve mais. Doe roupas que não usa, descarte objetos que não gosta, presentes que te incomodam, lembranças que te prendem ao passado. Limpe, esvazie, libere espaço. Depois, faça uma limpeza espiritual. Se você é católica, vá à igreja, faça uma confissão, receba uma bênção, acenda uma vela. Se você é espírita, vá ao centro, tome um passe, participe de uma corrente. Se você é de matriz africana, vá ao terreiro, tome um banho de ervas, faça uma limpeza com os guias. Se você não tem uma religião específica, tome um banho de sal grosso ou de ervas, mentalize uma luz te envolvendo, peça ao universo que te limpe, te proteja e te fortaleça. Em seguida, faça uma limpeza emocional. Perdoe quem te machucou, não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. Solte mágoas, ressentimentos, raiva. Perdoe a si mesma pelos erros, pelas escolhas ruins, pelas vezes em que você se sabotou. Comprometa-se a viver diferente daqui para frente. Porque não existe mudança emocional sem desconforto. Não existe crescimento sem dor. Não existe libertação sem coragem. Se você quer uma vida diferente, vai precisar fazer coisas diferentes. Vai ter que enfrentar o que teme. Vai ter que dizer não para quem sempre disse sim. Vai ter que jogar fora o que sempre guardou. Vai ter que cortar relações que sempre manteve. Vai ter que priorizar você, mesmo que isso desagrade todo mundo. Isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência emocional. Isso é amor próprio. Isso é maturidade. E maturidade emocional é entender que você não é responsável pela felicidade dos outros. Você não é responsável por agradar ninguém. Você não é responsável por manter a paz familiar sacrificando a sua própria paz. Você não é culpada por tudo, mas é responsável pelo que faz com a sua dor daqui para frente. É responsável pelas suas escolhas, suas reações e seus limites. Se continuar vivendo no automático, aceitando tudo, engolindo tudo, guardando tudo, você vai sofrer mais do que precisa. Vai adoecer. Vai se perder de si mesma. E quando bater no fundo do poço, não adianta perguntar por que isso aconteceu. Aconteceu porque você permitiu. Por que não se protegeu? Por que priorizou os outros e esqueceu de você? Então, acorde. Acorde agora. Antes de ficar doente. Antes de perder tudo. Antes de olhar no espelho e não se reconhecer mais. Você tem uma vida só, uma oportunidade só. Desperdiçar essa oportunidade por medo, culpa, obrigação ou necessidade de agradar é uma das maiores tragédias que podem acontecer. Eu quero que você viva, que seja livre,
que seja feliz de verdade. Não de fachada, não de sorriso forçado nas redes sociais, mas feliz de verdade, em paz consigo mesma, conectada com quem você é, vivendo a vida que você escolheu, não a vida que os outros impuseram. Eu sei que algumas pessoas vão achar exagero, vão dizer que é superstição, que isso não existe. Tudo bem, cada um acredita no que quer. Mas eu te pergunto, e se for verdade? E se houver, sim, objetos na sua casa te prejudicando? E se houver pessoas te desejando mal? E se houver energia negativa te bloqueando? Você vai ignorar e continuar sofrendo à toa por vergonha de admitir que acredita nessas coisas? Ou vai fazer o que precisa ser feito, com ou sem aprovação dos outros, para recuperar a sua vida? Quem ri disso geralmente é quem nunca passou por isso. Quem nunca sentiu na pele o efeito devastador de uma inveja direcionada, de um trabalho espiritual, de uma energia negativa? Mas quem já passou, quem já sofreu, quem já viu a vida desmoronar sem explicação lógica e depois descobriu a causa, sabe que é real. Essa pessoa se protege e não se importa com o que os outros vão pensar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu verdade no que estou dizendo. É porque você precisava ouvir isso. Talvez esteja precisando de permissão para se proteger, se libertar, dizer não, jogar fora o que te faz mal. Então, eu te dou essa permissão. Eu te autorizo, em nome da sua saúde mental, da sua paz emocional e da sua vida, que é preciosa. Eu te autorizo a fazer o que precisa ser feito. E, se alguém ficar bravo, se alguém ficar ofendido, se alguém te chamar de louca, paranoica ou exagerada, deixa. Deixa falarem, deixa julgarem. Você não está aqui para ser compreendida por todo mundo. Você está aqui para viver a sua vida da melhor forma possível. E, se isso significa se afastar da gente, jogar coisa fora ou criar conflito, que seja, é melhor conflito externo do que guerra interna. Melhor desagradar os outros do que viver infeliz. Melhor ser chamada de louca do que morrer aos poucos por dentro. E aqui eu quero fazer um apelo, principalmente para as mulheres acima dos 40, 50 e 60 anos que estão me assistindo. Vocês passaram a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar. Vocês criaram filhos, cuidaram do marido, cuidaram dos pais, cuidaram da casa, trabalharam fora e trabalharam dentro. Se doaram, se sacrificaram, abriram mão dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua vida. E agora, chegando a uma idade em que deveriam finalmente viver para vocês, estão cansadas, doentes, frustradas, vazias, porque deram tudo e não guardaram nada para si. Porque aceitaram tudo e não disseram não para nada. Porque priorizaram todo mundo e se esqueceram de vocês. Então, eu te peço do fundo do coração, para com isso. Para de viver para os outros. Para de aceitar o inaceitável. Para de guardar o que te faz mal. Para de sorrir quando deveria gritar. Para de engolir quando deveria cuspir. Para de ser bonzinha quando deveria ser firme. Você merece mais. Você merece viver o tempo que te resta com dignidade, paz e alegria. E, para isso, você vai ter que desagradar muita gente, quebrar padrões, romper com crenças antigas e fazer diferente. Vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena, porque do outro lado dessa dor tem liberdade. Tem paz, tem você de volta. Então, comprometa-se agora comigo, e com você mesma. A partir de hoje, você vai se proteger, vai se colocar em primeiro lugar, vai dizer não quando for necessário, vai jogar fora o que te faz mal, vai se afastar de quem te prejudica e vai viver a sua vida do seu jeito, com seus valores e as suas escolhas. E quem não gostar, quem não respeitar, quem não aceitar, fica para trás, porque a sua vida é sua, e só você é responsável por ela. Antes de terminar, eu quero te passar algumas orientações práticas e objetivas para aplicar a partir de agora. Primeira, faça uma lista mental de todos os presentes que você recebeu nos últimos 2 anos e que te causaram desconforto. Segunda, avalie quem te deu esses presentes e qual é o tipo de relação que você tem com essas pessoas. Terceira, remova esses objetos da sua casa o quanto antes, da forma que eu te ensinei. Quarta, estabeleça limites claros com pessoas que costumam te dar presentes que você não quer. Você pode ser gentil, mas firme. Obrigada, mas eu prefiro não aceitar presentes. Sua presença já é o suficiente. Quinta,
Fortaleça a sua espiritualidade, independentemente da sua crença. Reze todos os dias, agradeça todos os dias, proteja-se todos os dias. Sexta, limpe energeticamente a sua casa com frequência. Sal grosso, incenso, defumação, luz, ar, sol. Sétima, trabalhe a sua autoestima com terapia, livros, cursos e autoconhecimento. Porque, quanto mais forte você for internamente, menos vulnerável você fica externamente. A verdade que cura precisa ser espalhada. Muitas mulheres estão sofrendo em silêncio, achando que estão ficando loucas, acreditando que o problema é apenas delas, sem saber que pode haver algo externo interferindo em suas vidas. Por isso, ajude a levar essa mensagem adiante. Para finalizar, quero deixar uma reflexão. Você nasceu livre. Você nasceu poderosa. Você nasceu com o direito de viver em paz, em alegria e em plenitude. Ninguém tem o direito de tirar isso de você. Ninguém tem o direito de te prejudicar, te enfraquecer ou te manipular. E se alguém tentou, ou está tentando, você tem o poder de impedir. Você tem o poder de se libertar. Você tem o poder de recomeçar. Não importa a sua idade. Não importa o que já aconteceu. Não importa quanto tempo você acredita ter perdido. A partir de agora, você pode escolher diferente. Você pode viver diferente. Você pode ser diferente. E a primeira escolha é simples: proteger-se, valorizar-se, respeitar-se e se livrar de tudo e de todos que te fazem mal. A vida é curta demais para ser vivida no sofrimento. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada com pessoas ruins, energias ruins ou coisas que só te fazem mal. Você merece viver leve. Você merece viver feliz. Você merece viver em paz. Então, faça o que precisa ser feito. Jogue fora o que precisa ser jogado. Afaste quem precisa ser afastado. E recomece. Recomece quantas vezes for necessário. Porque você é forte. Você é capaz. Você é merecedora de tudo de bom que a vida tem para oferecer. Acredite nisso. Haja com base nisso. E viva de acordo com isso. Eu estou aqui torcendo por você. Eu estou aqui acreditando em você. E eu sei que você consegue.